A paz do Senhor, meu nome é Márcia Cunha. Eu não estou acostumada a ser filmada, tá falando assim, tá? E ser filmada. Então, se você achar que eu estou meio esquisita, meus amigos sabem que eu adoro fotografia, mas eu tenho me dá um pouco nervoso quando apontam a máquina para mim para tirar foto. Imagina eu estar filmando e estar falando com vocês. Deus já tem há algum tempo me mandado gravar os testemunhos do qual eu tenho passado, do qual eu tenho vivido. Eu costumo publicar no Face alguns testemunhos do que Deus fez na minha vida. Não foi pouca coisa, foi muita coisa que Deus fez. E hoje, praticamente, Deus passou o dia inteiro palestrando comigo. Então, esse é o primeiro de muitos vídeos onde eu vou estar falando sobre os milagres que Deus faz ainda. Deus não parou, Deus não mudou, Ele é o mesmo, amém? A palavra de Deus fala lá em Deuteronômio 8, versículo 2: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nessa passagem Deus fala que o homem não vai viver só de pão, ou seja, não só de alimento na carne, mas de alimento espiritual. E hoje eu perguntando a Deus, o Senhor quer que eu fale do que o Senhor fez na minha vida? Qual de todas as maravilhas que o Senhor fez, que o Senhor quer que comece a falar primeiro? E Deus tem palestrado comigo sobre o testemunho do meu filho. Quando meu filho, ele desde os 6 anos de idade, ele botava a Bíblia, uma Bíblia grande, ele pequeno, embaixo do braço, e ele ia para a igreja. E eu lembro que uma vez nós fazíamos muito churrasco no domingo, o meu ex-cunhado, ele virou e falou assim: Márcia, para onde o Júnior está indo? Eu falei: está indo para a igreja. Ele falou: deixa ele ganhar um dinheiro para a gente. E enquanto eu tomava cerveja, dançava pagode, né, achando que não estava desagradando, não é que nós achamos que estamos agradando, nós achamos que não estamos desagradando a Deus, meu filho ia buscar o Senhor. E ele me pediu para fazer o uniforme da igreja, né, e nós fizemos, começou a participar do grupo jovem, e ele ia com uma vizinha. Quando nós viemos para cá em Bangu, morar em Bangu, ele tinha 14 anos, mas ele era um menino diferente, não era um 14 anos que olha para a mulher, um 14 anos já amadurecido, não, era um 14 anos criança, ele olhava para biscoito, ele não tinha muita maldade. E quando nós viemos para cá, teve esse problema, tínhamos que levar ele até a igreja. E tinha uma igreja dentro da Vila Aliança, aí nós falávamos que te dava muito tiro pro lado de lá, usamos isso como desculpa. Tinha uma outra igreja também que ele gostava de ir aqui, dizíamos que de noite estava escuro e não levávamos. E assim a gente foi arrumando desculpa e ele parou de ir para a igreja. Foi um mês, apenas um mês. Ele tinha 14 anos, um mês que ele ficou parando fora da igreja. Eu não percebi o que estava acontecendo na minha casa. Eu não percebi quando o diabo entrou e as coisas começaram a mudar na vida do meu filho. Quando eu me toquei, ele já não falava, estava estranho, esquisito, né? E começou a fazer umas amizades. Talvez você fale assim: meu filho está usando droga, meu marido está usando droga porque alguém veio trazer. Não, ele está usando drogas porque ele quer. Ele quer. E não foi diferente na vida do meu filho. Sim, e apresentaram a Vila Aliança para ele, apresentaram a boca para ele, mas ele quis ir. Então o meu filho começou a usar drogas porque ele quis usar. E dos 14 aos 18 anos, um garoto que era chamado de pastorzinho, passou a usar drogas, passou a trabalhar no tráfico, passou a roubar, passou a mentir, passou a aprontar, me afrontava, minha vida era um inferno, era uma vergonha. E eu lembro que durante 4 anos eu orei. E eu lembro que no meio desse processo orando, um pastor entrou aqui e começou a falar de Jesus. E eu lembrei que um dia eu tive um relacionamento bom com Jesus. Mas quando a vida tá boa, tá maravilhosa, eu fui deixando Jesus um pouco para lá.
E nesse processo de deixar Jesus um pouco para lá, eu resolvi voltar a caminhar para a igreja. Eu comecei a fazer visita nos lares e eu falava, olha, Deus é bom, Deus salva, Deus cura, liberta, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. E um dia eu falei, Senhor, eu estou mentindo. Porque enquanto eu falo dentro das casas que o Senhor vai tirar o marido, o filho dessa pessoa das drogas, o meu está lá dentro da Vila Aliança, nas bocas no tráfico. Então eu estou mentindo. Eu falei isso com a minha líder, eu vou sair, eu vou parar de fazer visita nos lares. E ela falou assim para mim, Márcia, enquanto você está fazendo visita nos lares, cuidando da família de Deus, cuidando das coisas de Deus, Deus está cuidando da sua casa. E foi desse jeito, irmão. Eu, durante 4 anos orei, 3 anos fora da igreja, 1 ano apenas dentro da presença do Senhor. Eu lembro que eu estava chegando da aula dominical, junto com as minhas filhas, e o meu filho falou assim, mãe, eu quero me batizar. E ele se batizou, e ele largou o tráfico, e ele hoje é um pastor cheio da presença de Deus. Eu lembro, esse testemunho talvez não fale muito bem o que é realmente que eu passei esses 4 anos. Estamos falando de um rapaz onde a polícia queria matar, o dono da favela queria matar, um rapaz sentava no meu portão querendo matar, um rapaz que do nada, que tinha um caráter excelente, onde um dia uma vizinha parou, bateu no meu portão e falou, olha, deixa eu te falar, eu tenho que te falar, de todas as crianças que estão aqui, o seu filho é o mais educado, o seu filho é o melhor. Estamos falando de uma criança que tinha um caráter excelente e de repente entrou o tráfico. Eu lembro que quando ele falou para mim que ele ia aceitar Jesus, que ele ia se batizar, ele levou uma facada no dia, ele quase morreu, e eu continuei em espírito de oração, e ele se esforçou e ele entrou pelas portas da igreja. Em menos de 15 dias ele começou a falar em línguas. Lembro também que não foi na minha igreja que ele foi liberto, porque ele tentou, ele falou, mãe, terça-feira eu estou na tua igreja. E ele tentou, porque ele tinha sido esfaqueado um dia antes, na segunda-feira. Ele tentou vir andando de onde ele estava morando na época, que, pô, se eu for falar, querido, que eu passei esses 4 anos de tribulação, era uma coisa todos os dias. O diabo se levanta pela manhã e não dorme. Você sabe o que é isso? Se levantar pela manhã e não dormir para destruir uma família. E ele na terça-feira tentando vir, ele não conseguiu. Ele viu uma porta de garagem, uma porta, guarde isso no teu coração, de garagem. E ele viu um pastor pregando e ele entrou, ele falou, vou entrar aqui. E ali ele manifestou um demônio chamado Legião. Para quem já é evangélico, para quem é de outras religiões, sabe que o demônio existe. Deus existe, o demônio existe. E ele me falou na época que ele falou assim, mãe, eu não entendi. Eu escutava o pastor mandando eu botar a mão para trás e eu não queria botar a mão para trás, mas eu via minha mão indo para trás. Eu caí no chão, ele me mandava levantar, eu não queria levantar, mas eu levantava. E o meu filho era um absurdo que o demônio tivesse entrado dentro dele. Deus usa de estratégias para lutar pela vida daquele que verdadeiramente aceita Jesus como Salvador. Hoje meu filho é um pastor. Eu vi diversos filhos de outras mães morrerem. Mas por que o meu não morreu? Será que eu sou melhor do que você? Será que eu sou especial, queridinho de Deus? Muitos olham para mim e falam, nossa, olha o que Deus tem feito na vida dela. Mas aqui em Deuteronômio 8 fala, que Deuteronômio 8, versículo 2, depois você lê lá com calma, fala que de propósito Deus nos coloca no deserto para ver o que há no nosso coração. Eu sou uma pessoa completamente apaixonada por Deus. Se meu filho tivesse morrido, não fosse hoje o pastor que ele é, cheio da presença de Deus, mesmo assim eu amaria Deus. E é quando Deus começa a se encontrar dentro do teu coração, que sabe, aquela passagem que fala que o mar se abriu e o povo passou para o outro lado, é desse jeito na tua vida. Então, eu quero te agradecer e dizer, fica com Deus, fica em paz e ame a Deus do fundo do teu coração, que assim como Ele fez na minha vida, vai fazer na tua. Amém?